As águas não esquecem. Elas guardam cada dor, cada promessa quebrada e cada alma que nelas afundou. Taiji, herdeiro de uma vontade antiga, desperta na noite em que o mar se revolta. O chamado de Susanoo não é apenas um pedido. É um lembrete cruel de que o poder exige sacrifício. No templo onde as correntes se cruzam, ele enfrentará algo maior que qualquer criatura, o peso de sua própria humanidade. O oceano é belo, mas também é um espelho, e quando um guerreiro encara as profundezas, precisa estar pronto para ver o reflexo daquilo que jurou proteger ou destruir. Episódio 17. O chamado das ondas. Naquela noite, o luar atravessava as janelas do quarto de Taishi, pintando o chão com reflexos prateados. O silêncio da aldeia contrastava com um turbilhão de pensamentos em sua mente, até que uma presença imponente preencheu o ambiente. Sem trovões, sem vento, apenas um som distante de ondas quebrando em lugares que ele não podia ver. Diante dele, surgiu uma figura envolta em névoa azulada. Susanoo, o deus das tempestades. Taishi de Susanoo. A voz ecoou firme, mas sem arrogância. O equilíbrio das águas está se desfazendo. Meus domínios estão sob ataque. Taishi manteve-se em silêncio por um instante, estudando o olhar calmo, porém cansado, da divindade. Se é tão grave, por que o Senhor não intervém? Perguntou, com respeito, mas sem submissão. Susanoo desviou o olhar para o luar. Porque as feridas não foram abertas por deuses. Foram os humanos que corromperam o março, e apenas vocês podem purificá-lo novamente. Aquelas palavras ecoaram como uma maré fria dentro dele. Taishi não sabia se era um pedido ou uma ordem, mas algo na voz do deus despertou um chamado que ele não podia ignorar. Quando piscou, o quarto estava vazio. Apenas o som do vento noturno. Em sua mesa, repousava um pequeno pergaminho úmido, com o selo azul de Susanoo. Nele, uma única frase: Aldeia das ondas onde o mar chora. Taishi olhou pela janela, o luar refletindo em seus olhos decididos. O destino o chamava e, desta vez, vinha com o cheiro salgado do oceano. Com o nascer do sol tingindo o horizonte de dourado, Taishi partiu em direção à aldeia das ondas. O mar parecia calmo demais, como se observasse. Alguns marinheiros o acompanhavam, homens acostumados a navegar, mas com o olhar pesado de quem já tinha visto coisas que preferia esquecer. A calmaria durou pouco. A superfície da água se rompeu em silêncio, e formas sombrias surgiram debaixo do barco. Capas, criaturas humanoides, de olhos esbugalhados e cascas viscosas, invadiram a embarcação com movimentos rápidos. O convés virou um campo de caos. Gritos, água, sangue. Taishi lutou instintivamente, cortando os monstros com a precisão de um guerreiro forjado pela tempestade. Mas mesmo sua habilidade não bastou. Alguns marinheiros foram arrastados para o fundo. Quando o último capa caiu, restou apenas o som do mar engolindo as ondas e o peso da culpa em seu peito. Taishi respirou fundo, guardou a espada e murmurou: Eu jurei proteger, não condenar. Decidido a não colocar mais ninguém em risco, ancorou o barco em um porto próximo e seguiu sozinho. A cena que encontrou lá era um retrato de desespero. Casas destruídas, barcos abandonados, famílias chorando. Diziam que as criaturas vinham do mar durante a noite, levando homens, mulheres e até crianças. Ninguém voltava. Um garoto o abordou timidamente, reconhecendo sua presença como algo fora do comum. Sem fazer perguntas, o levou até a casa do líder da aldeia. Dentro, o ar era denso. 3 figuras o esperavam: o chefe da aldeia e 2 anciãos. Não precisa se apresentar, disse o líder, com voz cansada. Sabemos quem você é, Taishi Yukimura, o discípulo de Susanoo. Taishi ergueu uma sobrancelha. E como uma aldeia isolada poderia saber disso? Um dos anciãos respondeu, com um leve sorriso: Você não é o único que conversa com os deuses, garoto. Servimos Susanoo há 4 séculos. Sua chegada foi prevista antes mesmo do seu nascimento. Taishi cruzou os braços, entendendo a gravidade daquilo. Então sabem por que estou aqui? Sim, disse o líder, encarando o chão. O mar nos amaldiçoou desde o ocorrido. Um dos anciãos então começou a explicar. Anos atrás, um grupo de seguidores do antigo Lorde Demônio encontrou um templo selado no fundo do oceano, com um artefato antigo, algo que acreditamos ter pertencido a Belial. Eles abriram os portões,
e o que despertaram lá não deveria existir. Ele fez uma pausa, uma criatura adormecida, capaz de controlar capas e as bestas marinhas. Desde então, o oceano sangra. Taishi ouviu em silêncio. Quando o relato terminou, apenas disse: "Onde fica o templo?" O chefe da aldeia lhe entregou um livro antigo, coberto de sal e runas azuis. "Este é o único registro que temos. Que Susanoo guie seu mergulho." Taishi assentiu, guardou o livro e partiu antes do entardecer. Ao mergulhar nas águas frias, sentiu a pressão do abismo e o rugido distante de algo vivo lá embaixo. O templo surgiu diante de seus olhos, uma estrutura colossal, coberta de corais e símbolos esquecidos. Antes que pudesse se aproximar, dezenas de capas emergiram da escuridão. Taishi fechou os olhos, deixou o corpo fluir com a corrente e sussurrou: "Que as ondas levem vocês de volta às profundezas." As portas do templo se fecharam atrás de Taishi com um estrondo abafado. A luz do luar mal penetrava as fendas do teto, refletindo nas paredes cobertas por musgo e inscrições antigas. Diante dele, 3 passagens se abriam, cada uma emanando uma presença distinta. Ele abriu o livro que o ancião lhe deu, mas as páginas estavam encharcadas e quase ilegíveis. As palavras se dissolviam entre borrões e manchas de sal. Com um suspiro, Taishi guardou o livro e murmurou: "Então será do meu jeito." Seguindo o instinto, avançou pelo corredor central. O templo parecia vivo. Portas se moviam sozinhas, e vozes antigas sussurravam entre os ecos. Enigmas se apresentavam como armadilhas, cada um mais cruel e enigmático que o anterior. Passaram-se dias. Fome, cansaço e silêncio eram seus únicos companheiros. Até que, finalmente, chegou ao salão principal. Lá, o ar era pesado e o chão coberto de sangue. No centro do templo, uma serpente colossal devorava corpos humanos, inclusive o de crianças. Os olhos de Taishi se estreitaram. Algo dentro dele se partiu. Monstro! Sua espada brilhou, envolta pela energia de Susanoo. Ele investiu contra a criatura com fúria incontrolável. Mas o golpe atravessou as escamas e não causou mais do que um arranhão. A serpente rugiu, lançando uma onda de energia que partiu as colunas ao meio. O templo começou a desmoronar. Taishi mergulhou, escapando por pouco. Subiu à superfície, arfando sobre os destroços flutuantes. O mar estava em fúria. Então, o monstro emergiu imenso, com olhos vermelhos e presas reluzentes. "Está na hora de acabar com isso." O vento se ergueu. As ondas atingiram 4 metros. A lâmina de Taishi cintilou com o brilho do relâmpago, enquanto ele invocava sua técnica suprema, serpente de água. O mar respondeu ao seu chamado. Um torvelinho colossal se formou, engolindo a besta e elevando Taishi ao topo de uma parede de água. Ele avançou com 13 golpes consecutivos, cada um mais rápido e preciso que o anterior. A serpente rugiu, partindo o ar em desespero. Mas o 13º golpe atravessou seu crânio e a reduziu a cinzas negras que se dissolveram na espuma do março. O silêncio voltou. Taishi desativou sua técnica, e o mundo girou. A última coisa que viu foi o céu se abrindo em fragmentos de luz antes de desmaiar. Quando abriu os olhos, estava deitado em uma cama, com o líder da aldeia das ondas ao seu lado. "Está acordado?" finalmente disse o velho com um sorriso cansado. "Encontramos você boiando entre os destroços. Achamos que estava morto." Taishi se ergueu, ainda tonto. "E os capas? Sumiram." "Faz 6 dias que o mar está quieto." Taishi piscou, surpreso. 6 dias. O líder assentiu. "Seu corpo ainda está se adaptando à força que carrega. O preço do poder sempre cobra seu valor." Taishi olhou para as próprias mãos, sentindo o peso da batalha. Então é hora de aprender a controlá-lo. Após alguns dias de recuperação, deixou a aldeia, observando o mar em silêncio. O vento o acompanhava, e o nome de Susanoo ecoava entre as ondas. O caminho agora o levaria de volta a Davi e talvez as respostas que o próprio Deus havia silenciado.